Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um AGCast 2022. Eu me chamo Isaac Anchieta. E eu, Ana Catarina. E hoje vamos começar mais um episódio do nosso AGCast com o tema o processo de inclusão e transtorno do espectro autista na universidade. No dia 2 de abril é comemorado o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Por isso trouxemos essa temática tão importante para o nosso ambiente universitário. Concordamos que ingressar na universidade é um grande desafio, sendo necessário passar por muitos processos, desde conseguir escolher o curso, realizar a matrícula, conhecer novas pessoas, além dos professores, e se adaptar à nova rotina. Agora imagine para pessoas com espectro autista, que necessitam de um processo de adaptação, além de mudanças na rotina e também na nova realidade. Para isso, trouxemos a psicóloga Tamires Rocha, especialista em ansiedade e depressão, que utiliza a abordagem cognitiva comportamental, trabalhando com o público infantil até o adulto. Seja muito bem-vinda, Tamires. Muito obrigada pelo convite. Queria parabenizar a instituição e principalmente vocês por abordarem o tema que é tão importante, trabalharmos a inclusão de pessoas com espectro autista dentro do ambiente educacional. O nosso muito obrigado, Tamires, por ter aceito o nosso convite e estar proporcionando essa conversa que é tão relevante para o nosso meio. Queria começar perguntando o que é o transtorno do espectro autista. O transtorno do espectro autista é um processo neurobiológico, né? A pessoa tem um processo onde ela tem o processamento de cognição diferente. Nada mais é do que a pessoa ver o mundo em uma outra perspectiva, muitas vezes de uma forma muito mais objetiva. Nós acabamos tendo um processo de compreensão maior de metáforas e de outros processamentos. Já as pessoas com espectro autista, elas têm dificuldades com algumas bases do neurodesenvolvimento, como as possibilidades sensoriais, a questão de concentração, de percepção, mas isso também precisa ser avaliado, porque isso vai de uma pessoa para outra. Entendemos. Tamires, eu queria te perguntar, quais são os transtornos do espectro autista? Pronto, uma pergunta super relevante também. Temos o TEA, o transtorno do espectro autista, que é o mais conhecido de todos, que é aquele que possui 3 níveis. O leve, o moderado e o severo. E temos também o transtorno do autismo de Asperger, que é aquele que ele geralmente tem um quadro mais leve e ele é direcionado mais para a parte cognitiva. Quem tem o TEA, o espectro autista, ela tem dificuldade, essa pessoa tem dificuldade em vários aspectos. Pode ser aí comunicação, parte motora, comprometimento social, de isolamento, entre outras habilidades. Ou seja, pessoas com Asperger, eles têm habilidades mais específicas. Inclusive, é muito fácil a gente encontrar pessoas Asperger que tenham altas habilidades, que são também um outro tipo de desenvolvimento deles. Segundo a OMS, os dados mostram que a cada 160 crianças, pelo menos uma é autista, revelando que o diagnóstico é crucial na vida delas, para que logo seja tratado, sendo assim um fator de proteção ao desenvolvimento da criança. Mas por que existem tantos casos de diagnóstico quando a pessoa já está na fase adulta, ou seja, numa fase mais madura? O que acontece? Hoje nós temos muito mais estudos sobre o tema, nós temos várias pesquisas científicas também nisso, e hoje em dia nós temos um diagnóstico precoce. Hoje nós conseguimos falar abertamente sobre o autismo. Se pararmos para observar, há 10 anos atrás, isso era um tabu muito grande. Antigamente as pessoas simplesmente colocavam que era uma deficiência intelectual, que aquela pessoa não ia conseguir se desenvolver. E hoje ainda tem pessoas que têm esse tabu de achar que porque os autistas têm um processamento diferente, eles não vão conseguir se desenvolver, não vão conseguir trazer esse processo, né? Quanto ao diagnóstico precoce, o quanto antes a gente trabalha com essa criança, mais habilidades nós daremos a ela. Por exemplo, lá no meu consultório eu começo a trabalhar a partir de 2 anos e meio. E aí a gente consegue ver os sinais, os alertas, e aí a gente começa a trabalhar as potencialidades dessa criança, e através do ABA, que é a intervenção aplicada de comportamento, nós também adquirimos novos comportamentos. Ou seja, às vezes eles têm dificuldade em trabalhar em grupo ou de compreensão. A gente vai trabalhar essa pessoa para desenvolver essa habilidade de acordo com o processamento cerebral dela.
Entendemos. Inclusive, o fato de ser um tabu, ele é uma coisa prejudicial, né? Porque acaba afetando o tratamento da pessoa. Inclusive, como você disse, quanto antes de descobrir, melhor, porque é mais fácil de tratar, mais fácil, porque na fase inicial é mais fácil de arranjarmos um tratamento da forma correta, né? Mas eu queria saber quais são as consequências do diagnóstico tardio. A dificuldade é que pessoas que geralmente têm o diagnóstico tardio são pessoas que têm o grau leve. E aí, geralmente, por não apresentar tantas características como estereotipia, ecolalia e por outras razões, acaba conseguindo se desenvolver. Mas só que não quer dizer que ela não tenha limitações, que ela não tenha um processamento diferente. Então, a que custo essa pessoa conseguiu se desenvolver? Como a autoestima dessa pessoa não está? Quantas vezes ela não duvidou do potencial dela, simplesmente porque ela achava que era diferente? E quanto bullying talvez ela não tenha sofrido também no decorrer desse processo? Mesmo quando o jovem ou o adulto descobre que é autista, ainda é necessário buscar tratamento ou ajuda? Sim, é extremamente importante. Porque você precisa, primeiro, aceitar o diagnóstico. Isso também é super importante falar, porque muitos pais recebem o diagnóstico de autismo e não querem tratamento. Eles acham que o filho está tudo bem, é só uma fase e que isso vai modificar. Mas, na verdade, é o processamento cerebral dessa pessoa. Então, não é o que ela quer fazer, é o que ela consegue fazer. É como se, no autismo, é como se você tivesse aberto um computador em várias abas, e aí essa pessoa ela precisa acessar a aba certa, ela precisa acessar aquela informação da forma correta. Então, ela precisa sim de acompanhamento, para ela entender como ela se vê, como ela vê o mundo, quais são as limitações dela e o que ela precisa trabalhar como potencial para melhorar ainda mais a qualidade de vida. Certo. Nesse processo de adaptação na universidade, qual o papel do pai, da mãe ou responsável pela pessoa com espectro? Primeiramente, dependendo do grau, da autonomia. Da autonomia para essa pessoa conseguir se desenvolver. Por que eu falo tanto em autonomia e a questão do tabu? Porque muitos pais ainda superprotegem os filhos, achando que eles não vão conseguir ter essas habilidades. Claro que isso varia de grau para grau. Se o grau for severo ou moderado, realmente precisa de um acompanhamento mais específico. Algumas pessoas precisam, inclusive, de acompanhamento terapêutico, que é uma pessoa específica, para auxiliar essa pessoa nesse sentido. Nesse caso, os pais precisam dar o diagnóstico para a instituição, explicar as necessidades desse indivíduo e que também ele tenha um tratamento não diferenciado, mas adaptado para a realidade dele. Muitas vezes, num processamento de clareza, sabe? Porque quando a gente fala de um contexto educacional, principalmente na instituição superior, a linguagem é bem mais rebuscada e, às vezes, é difícil de compreensão. Então, precisa ser trabalhado isso também para que essa pessoa consiga se desenvolver. Muito bem. E, justamente, a luta das pessoas autistas é pela permanência na universidade, além de que muitos apresentam dificuldades no processo de aprendizagem. Tendo isso em vista, o que a universidade pode fazer no processo de inclusão desses alunos? Primeiro, a gente precisa entender que essa pessoa é um indivíduo específico. A gente precisa trabalhar ele como uma pessoa única. Então, para cada pessoa é uma forma diferenciada. E isso não quer dizer que você está privilegiando um e negligenciando o outro. Na verdade, você está fazendo um programa adaptado. É importante que a escola tenha um acompanhamento psicológico também para trabalhar as potencialidades desse indivíduo, entender quais são as demandas. É completamente normal que eles tenham dificuldades, por exemplo, com ansiedade. Eles têm, num processo de base sensorial mesmo, eles desregulam em alguns momentos e aí tem propensão a mais ataques de pânico, a ansiedade, a desregulação, algumas estereotipias. Em algumas dessas estereotipias, às vezes, alguns ficam um pouco mais agressivos ou, às vezes, ficam mais retraídos. Então, é importante encontrar pessoas de apoio também nessa sala de aula e conscientizar a turma de que é necessário que incluam essa pessoa. Inclusive, falando nisso, eu vi essa semana uma reportagem onde o MEC estava querendo diminuir o número de pessoas autistas no sistema educacional.
tanto na escola tradicional quanto na instituição. Eles queriam reduzir apenas para 4 ou 5 pessoas nesse processo. Falar disso é super importante porque não temos como negligenciar alguém por conta de uma condição. Então, é super importante incluir. A gente não está falando de cumprir uma cota, nós estamos falando de inclusão. Tratar essa pessoa com os direitos e deveres dela, assim como qualquer um de nós. Verdade. Inclusive, existem projetos no Brasil em universidades que têm o objetivo de incluir pessoas com espectro autista, que permite compreensão e interação maior do lugar deles, tanto como adultos como estudantes. Nesse caso, trazendo para o nosso contexto, quais projetos nós, como corpo estudantil, podemos fazer para ajudar pessoas com espectro autista? Pronto. Primeiro, a gente precisa trabalhar para entender como essas pessoas se sentem, se elas se sentem incluídas na instituição. É importante também ouvi-las para saber o que elas precisam, quais são as maiores dificuldades que elas estão tendo. Muitos deles, por exemplo, utilizam a arte como uma forma de expressão, uma forma de expressar como eles estão se sentindo, como a musicoterapia, como pintar, como usar a criatividade dela. Né? E é importante que a gente aceite essa pessoa como ela é. É importante também trabalhar para eles terem um acesso, porque, como eu falei, eles têm umas desregulações sensoriais, onde eles tenham acesso rápido a intervenções como essas. Né? Ter alguém ali de apoio que possa escutá-los. Isso são algumas atitudes e alguns comportamentos que a gente pode implementar aí na instituição que pode melhorar ainda mais a qualidade dessas pessoas. Qual pode ser também o posicionamento ou comportamento dos outros alunos que convivem diariamente com pessoas autistas? Primeiro, a gente precisa entender que eles têm um processamento diferente. Isso não quer dizer que eles são café com leite. Porque muitas pessoas utilizam esse termo de que, não, para ele a gente maneira. Ele pode ser desenvolvido como qualquer outra pessoa. A gente precisa incluir, entender que talvez ele demore um pouco mais para entender, que ele muitas vezes demore ainda mais para se expressar ou conseguir organizar o que ele está sentindo. E a gente não pode usar isso como uma forma pejorativa. Por que eu falo tanto da comunicação? Porque às vezes a gente acha que se comunicar é muito fácil, mas na verdade não é. Porque quando a gente se comunica, a gente tem que olhar para a pessoa, é uma dificuldade de pessoas com autismo. A gente precisa ouvir o que ela está falando, a gente tem que captar a resposta, encontrar a informação no cérebro, devolver isso e manter uma interação social. Se a gente for parar para pensar, se vocês contaram, são 6 funções e uma só. Nós temos essa habilidade. Eles, é uma coisa que requer muito deles para conseguirem se desenvolver. Então, muitas vezes, os autistas eles demoram um pouco mais pensando, um pouco mais para organizar as informações. E é importante que a gente consiga entender e ponderar para esperar esse processo. Outra coisa importante é que alguns deles têm dificuldade com o toque, por conta das bases sensoriais, com abraços e tudo mais. E a gente precisa respeitar o espaço dele. Não é forçando que a gente vai conseguir trabalhar isso. Trazendo um outro dado, eu esqueci o nome agora dela, mas eu posso falar depois para vocês, que é uma moça autista, que ela passou agora em primeiro lugar na universidade, e aí ela disse que nunca conseguiu abraçar os pais, mas que ela estava estudando para melhorar a qualidade de vida dos pais. Então, aquela forma era a forma dela demonstrar amor aos pais, apesar dela não conseguir abraçar por conta da condição dela, muitas vezes, de bases sensoriais. Eu acho esse assunto muito importante, até porque nós trabalhamos na área da comunicação e cada vez mais a gente tem visto como a comunicação é importante para a gente, né? Inclusive, é importante nós estudarmos um pouco mais sobre isso para poder a gente ver como que a gente pode se comunicar com esse tipo de pessoa, né? E, por exemplo, na minha sala existem pessoas que têm um espectro autista e eu tenho tentado ver formas também, estudar, eu sou um pouco leiga no assunto, mas que eu tenho tentado estudar e procurar formas de que eu posso me comunicar da maneira certa com essa pessoa, né? Inclusive, tem pessoas que precisam de maior atenção, tem pessoas que precisam, enfim, de certa forma, tem vários tipos de meios que a gente pode se comunicar. Outra coisa que eu queria lhe perguntar é como que muitos alunos eles apresentam uma certa dificuldade no processo de aprendizagem. Então, qual o papel, qual a contribuição o corpo docente ele pode ter na sala de aula? Pronto. Primeiro, a gente precisa
trazer com que essa pessoa ela faça o acompanhamento individualizado. Ela precisa fazer o acompanhamento psicológico e de intervenção multidisciplinar. E aí, através disso, a gente vai começando a adaptar as informações para essa pessoa. Por exemplo, muitas vezes eles precisam de rotina. Qual é a grande dificuldade na instituição? É que o horário é muito volátil, a gente nunca vai ter 100% de certeza como vai acontecer. Uma das atividades que a gente faz com o espectro autista é que a gente vai trazendo a rotina para essa pessoa. Olha, isso vai acontecer agora, depois vai acontecer isso, depois vai acontecer isso. É uma forma deles organizarem isso emocionalmente e cognitivamente. Então, pode ser uma das formas de trabalhar com essa pessoa. Outra coisa é encontrar estratégias para aliviar essa ansiedade. Por quê? Porque, geralmente, eles sentem as coisas muito mais. Por exemplo, no processo auditivo, eles escutam 3 vezes mais alto. Então, uma coisa que é muito legal é os colegas de turmas terem um pouco de sensibilidade de não falar tão alto. Ou de, por exemplo, forçar, olha para mim, porque é uma dificuldade que eles também têm, que é uma característica de sintoma deles. Atualmente, hoje em dia, existem filmes e séries que abordam protagonistas autistas, como, por exemplo, The Good Doctor, uma série muito conhecida em que o personagem central tem um tipo de autismo raro, chamado Savant, o que torna especializado em áreas peculiares, mas dificulta a interação com o mundo ao seu redor. Ver personagens com autistas nos seriados, seja novelas, filmes, gera algum efeito nas pessoas que são autistas? Isso é muito específico, porque isso pode variar. É como os gatilhos emocionais. Pode ser que uma coisa te dê gatilho e pode ser que para outra pessoa não. Então, no The Good Doctor é muito legal porque o Shine, ele tem altas habilidades. Ou seja, para ele, tudo é muito preto no branco. Se você disser para ele que ele precisa olhar para o chão, ele vai olhar para o chão, porque ele vai seguir a instrução exatamente como você deu. Então, para ele, às vezes, é muito difícil utilizar de métodos para melhorar. Né? Por exemplo, nessa série, ele está fazendo uma residência em medicina. E aí, por mais que ele esteja, às vezes, falando, ele esteja certo, as pessoas minimizam o que ele está falando simplesmente pela condição dele, por conta do tabu, de achar que ele não sabe o que ele está falando, que é algo muito irrelevante. Então, é preciso que a gente fale sobre isso, porque isso pode sim dar gatilho, mas isso também é extremamente importante para um processo de conscientização e de inclusão dessa pessoa no ambiente social. É muito importante, a gente acaba vendo não somente essa série, a The Good Doctor, mas também várias outras séries, como a Typical, também abordam personagens e protagonistas que são autistas, né? É muito importante essa questão, porque os autistas também, as pessoas que são autistas, acabam também tendo esse processo de identificação, né? Enfim, é muito importante, relevante também a causa. O protagonista da série, da The Good Doctor, ele tem uma alta habilidade, ele tem uma boa memória, ele é muito inteligente, né? Mas cada pessoa autista, ela tem o seu espectro. Então, não se pode fazer uma comparação ou esperar que todos agem da mesma forma, certo? Sim. É importante falar que, como você falou, o Shaun, ele tem uma alta habilidade. É muito interessante falar sobre isso, porque dependendo do TEA, por exemplo, geralmente as condições são de dificuldades cognitivas. Ou seja, muitas vezes ele vem com comorbidades como o TOD, que é o transtorno opositor desafiador. Ele vem com descalculia, ele pode vir aí com processo de toque, ele pode vir com outras comorbidades, até mesmo com TDAH. Então, precisa ser avaliado isso e de pessoa para pessoa. Já o Shaun, ele tem altas habilidades, e isso já é mais característico do Asperger e de outras nomenclaturas também, que é feito do autismo. Então, isso varia muito de paciente para paciente. Inclusive, continuando falando sobre esse personagem da série, The Good Doctor, ele precisa batalhar para ficar no hospital, onde ele trabalha. Logo que o fato dele ser autista, para as pessoas, isso torna incapaz. Trazendo para a nossa realidade, ainda se tem o preconceito e o estereótipo de que a pessoa com espectro não tem nenhuma habilidade, ou é inválido, incapaz. O que é necessário fazer para lidar com esse preconceito dentro da nossa sociedade?
Primeiro, a gente tem que falar que o chá é uma representatividade. Ele representa muitas pessoas que conseguiram alcançar seus objetivos. Outro ponto é que, por exemplo, ele tem muitas estereotipias. O que são essas estereotipias? São movimentos repetitivos que ele faz para acalmar. Por exemplo, ele tinha uma tesourinha de brinquedo e as pessoas achavam que aquilo era algo muito ruim ou que é algo infantilizado. Mas, na verdade, o movimento daquilo traz memórias afetivas e emocionais que ajuda ele a acalmar essas bases sensoriais, onde ele consegue ir relaxando. Muitas outras pessoas também têm esse processo. A moça que eu havia dito anteriormente, no processo que ela está entrando na instituição, ela tem uma bolinha e ela tem um cachorrinho que ela vai apertando e isso vai acalmando os processos dela de pânico. Então, precisa ser avaliado e normatizado que existem estereotipias, existem ecolalias. O que são as ecolalias? São sons que a pessoa repete e isso também acalma ela. E é um comportamento, é uma característica do transtorno. Certo. Para a gente, a última pergunta que eu quero lhe fazer, para a gente finalizar a conversa, quais são os direitos e os deveres dos autistas? Pronto. Hoje, nós usamos o símbolo do laço como um quebra-cabeça para colocar que cada indivíduo é complexo, por isso quebra-cabeça, e o laço é num processo de união. Então, algumas dessas coisas são feitas. Por exemplo, eles têm prioridades em filas. Eles têm direito à educação, eles têm direito a transporte, eles têm direito até a serem atendidos, né, na verdade. Por quê? Porque eles têm dificuldade com a espera. Porque a espera deixa eles muito ansiosos. Como eu havia dito também, multidão, os sons, tudo isso causa inquietação. Então, eles têm esse direito. Eles têm direitos também, em alguns casos, em casos mais elevados, à aposentadoria. Eles também têm direitos num processo de desconto para conseguir o transporte móvel, e entre outros benefícios que são extremamente importantes, assim também como o tratamento adequado, que é um tratamento muitas vezes multidisciplinar, com psicopedagogo, com psicólogo, fonoaudiólogo, neurologista e entre outros, porque algumas pessoas precisam tomar medicação. E aí, nesse caso, também o governo ele cede essa medicação. Foi muito importante o nosso papo de hoje. Eu acredito que o fato da gente conversar sobre isso é como a gente começou a conversa, né? É uma temática muito importante, muito relevante que a gente tem que trazer para o nosso âmbito. Não somente no âmbito da família, não somente no âmbito das outras áreas que a pessoa convive, né? Não só no âmbito social, mas também no âmbito escolar, estudantil. É muito importante a gente conversar sobre isso. E é muito importante também nós, como corpo estudantil, como alunos, né, que existem na nossa sala pessoas que têm algum tipo de espectro autista, que a gente tenha a sensibilidade para incluir essas pessoas e a gente aprender a se comunicar com elas também, aprender que existem alguns tipos, como você falou, né, de estereotipias. Então, não acabar não tendo preconceito e não julgando aquela pessoa, mas sim aprendendo com elas, acompanhando elas, ajudando na forma como elas precisam, né? Inclusive, uma das maiores dificuldades que a gente já abordou na conversa é que a permanência desses alunos dentro da universidade. E como é uma vitória quando a gente consegue ver pessoas que se formam, que ainda faz a graduação, faz uma pós-graduação também. Só o fato delas conseguirem concluir, permanecer, é uma grande vitória. Então, nós também devemos fazer parte disso, nós também devemos ajudar as outras pessoas que precisam da nossa ajuda, nesse processo de inclusão geral, né? Eu achei muito importante, nós ficamos muito gratos pela sua presença aqui, Tamires, obrigada, porque é muito importante a gente trazer pessoas e profissionais para poder a gente falar sobre esse tema, sobre a temática, né, do espectro autista, muito importante dentro da nossa universidade. Como sempre fazemos, para finalizar nosso AGCast, quero pedir à nossa convidada como profissional que trabalhe com pessoas autistas, queria deixar a sua mensagem para o nosso ouvinte. Primeiramente, todos nós podemos aprender uns com os outros e é importante falarmos que os autistas eles também têm muito amor para dar e muita coisa para nos ensinar. Então, que vocês possam ter a sensibilidade e o acolhimento de aceitar essas pessoas com empatia, independente da condição que ela tiver. Porque só assim nós conseguiremos mudar o mundo. Então, que vocês continuem trabalhando a inclusão. Gostaria novamente de agradecer e até a próxima.
Muito obrigada, Tamires. Então é isso, pessoal. Finalizamos aqui mais um episódio do AgeCast, que apresentamos com excelentes conteúdos para você. Sobre orientações do nosso corpo docente, professor responsável, Tiago Melo. A produção e locução, Ana Catarina, e por mim, Isaac Anchieta, e coordenação do AgeCast, Ana Luísa. E edição de Bernardo Silva. Estamos presentes nas principais plataformas digitais. Nos acompanhe através das redes sociais, @AgeConEstácio, THE. Até a próxima.